Meu Deus. Aleluia. O teclado já é metade da pregação, né? Meu Deus. Agradeço, Senhor. Eu vi que estava muito angelical, parece que eu não tinha nem. Meu Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Antes, só um minuto, só um segundo. A minha Bíblia é nova versão internacional, irmãos. Então, se caso alguma palavrinha estiver diferente, tá? NVI a minha. Prossigamos. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Diga, na rocha. Na rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra ela. E ela não caiu, aleluia, porque tinha seus alicerces na rocha. Diga, na rocha. Na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, diga insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Baixa um pouquinho a sua fronte, deixa eu fazer uma oração nessa noite. Senhor Deus, nessa noite, ó Pai, nós já queremos agradecer por tudo que o Senhor já tem feito neste lugar, Pai. Pai, o Ministério de Louvor, Pai, trouxe aqui canções do céu para nossas vidas. Pai, o Senhor já está falando com a Tua igreja, desde o Paz do Senhor que nós recebemos naquela porta, Pai. Mas nesse momento, ó Pai, creio que é o momento mais importante do culto, porque o Senhor vem trazer a revelação, o renovo, a palavra do Senhor para a vida de cada um nessa noite, Senhor. Então, Jesus, eu quero me diminuir ao máximo nessa noite, que o Senhor possa, Pai, falar nos meus lábios, trazer a revelação da Tua palavra na minha mente, Jesus, e que este povo que está aqui nessa noite, povo abençoado, venha receber do Senhor, Pai, em nome de Jesus que eu oro e agradeço. E o povo diz: amém. Graças a Deus. Glória a Deus, Jesus. Irmãos, quando eu estava falando com o pastor Francisco essa semana, recebi uma ligação de confirmação. Nós falamos, na verdade eu mandei um áudio, a gente se falou, mas esse trecho da conversa foi por áudio. Que o Senhor me falou sobre família, porque eu entendo que um trabalho que se inicia, o Senhor Deus, Ele quer colocar princípio, que a gente não pode iniciar do meio, nem de trás para frente, a gente tem que começar do princípio. Então o Senhor, depois daquele áudio, eu comecei a falar: Pai, é isso que o Senhor quer falar para a sua igreja, família, amém. Eu comecei a buscar, ler a palavra, e fui para a Bíblia, e o Senhor veio e colocou a segunda coisa no meu coração: igreja. E logo depois, eu orando e falando com o Senhor, Ele colocou uma terceira palavra no meu coração: unidade. Então, se nós pudéssemos colocar um tema, e nós podemos nessa noite colocar um tema para essa mensagem, eu diria que seria Casa na Rocha. Repete comigo: casa na rocha. Para falar sobre casa, é preciso falar sobre família. Para falar sobre família, é preciso falar sobre igreja. E para falar sobre igreja nessa noite, igreja, aleluia, igreja genuína, santa, pura e verdadeira que vai morar com o Senhor, é preciso falar de unidade, amém? Então o Senhor me deu essas três direções, podemos dizer assim. E nessa noite eu queria convidar você que trouxe a sua Bíblia. A gente vai fazer uma rápida viagem pelo Novo Testamento e vai entender um pouquinho. Eu prometo ser breve, mas eu não vou sair daqui sem entregar tudo aquilo que o Senhor colocou para falar para vocês nessa noite. Para falar não só para vocês, para mim e para vocês, amém? Porque antes do Senhor trazer essa mensagem, eu fui o primeiro. O pastor Jurandir tem um hábito, uma brincadeira de falar que primeiro ele que apanha, para depois ele ensinar o povo, para depois o pai ensinar o povo. Mas eu diria que
é um apanhar, é lógico, é na brincadeira que ele fala, mas na verdade o pai corrige o filho que ama, amém? E se Deus ele quer nessa noite nos dar uma direção, nos dar uma estratégia, nos dar um modelo genuíno e original que funciona, nós tenhamos que estar dispostos a ouvir a voz dele nessa noite. Então, irmãos, rapidamente, você que pode, a gente vai ser bem dinâmico nessa noite, aleluia? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Deus, Ele me trouxe aqui praticamente um estudo bíblico, em forma de pregação. Eu falei, pai, eu sou pouco tempo casado, eu tenho 1 ano e meio só de casado, e o Senhor vai me colocar para falar de família. Aí ele me disse assim, filho, se você falar de família, talvez você não convença, mas se você deixar o meu Espírito falar nessa noite, eu vou convencer, e principalmente convencer você. Porque a gente que está no começo de uma caminhada familiar, do ministério, primeiro que o Senhor nos dá, que é a família, a gente tem que estar atento a aprender. Eu gosto de aprender. Quem tem abaixo de 28 anos aqui, levanta a mão. Meu Deus, são da minha geração. Quem tem abaixo de 20, levanta a mão. Quem abaixo de 15? Glória a Deus. E acima de 40? Tem ninguém que pensa, hein? Meu Deus. Glória a Deus. Então eu entendi, irmãos, que o Senhor estava me ensinando algo. Primeira coisa nessa noite que eu quero compartilhar com os irmãos. No mesmo livro de Mateus, se você pode acompanhar, vem aqui para o capítulo de número 7, é o mesmo que nós lemos, mas vamos aí para o versículo de número 7. Nós lemos o 24 como texto base da mensagem, agora vamos ler o versículo 7. Diga assim, saber pedir. Saber pedir. Eu vou ler aqui nessa noite. Peçam, ele será dado, busquem e encontrarão, batam a porta, ele será aberta. Pois tudo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem as boas coisas darem aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, ou de vós, que está nos céus, dará coisas boas aos seus filhos, que pedirem. Amém. Então eu entendi primeiramente que para a minha casa, a minha família, a minha vida na igreja, e para que eu tivesse unidade dentro de tudo isso, eu precisaria de um princípio: saber pedir. Aleluia. Irmãos, muitas vezes nós pedimos o que nós precisamos, ou melhor, o que a gente acha que precisa, ou aquilo que nos faz falta. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho 28 anos. Eu comecei a minha vida, vamos dizer assim, sentimental, amorosa, aos 17 anos. E eu tive algumas namoradas no decorrer desse caminho. Não era crente, tá, irmão? Dá um desconto, tá? Faz só apenas... Vai fazer 8 anos que eu estou na presença do Senhor. Então... Aliás, 7 anos. 17 anos. Então, meus irmãos, no começo ali eu achava que um perfil de mulher era bom para mim. Eu pedia, pai, eu quero assim, assado, cabelo assim, assado, não vou entrar em detalhes. Eu achava que eu sabia o que eu queria. Mas quando, agora mais ou menos 3 anos atrás, eu tenho um amigo chamado Patrick. Aliás, ele que fez todos os violões do CD, depois eu vou falar um pouquinho do CD. É um grande músico, professor de guitarra, uma bênção. Eu pedi um conselho para ele, ele já estava 1 ano casado, ele é mais novo que eu. Eu falei, rapaz, qual que é o segredo? Você está feliz, tá? Eu aqui me batendo para lá e para cá, orando, namoro com ele não dá certo, e é laço, não sei o quê. Como é que é o negócio? Ele falou, faça um pedido diferente para Deus.
Fala assim: pai, dá para mim a esposa que eu preciso, não a que eu quero. Me entrega uma mulher que eu preciso na minha vida, não a que eu quero, porque eu não sei o que eu quero, o Senhor sabe o que é melhor para mim. E nesse dia eu peguei esse modelo e comecei a orar. Resumidamente, não demorou muito tempo, conheci minha esposa, 2 personalidades fortes, a gente brigava bastante, ainda brigamos, mas nós vamos morar no céu junto. Porque eu entendi que era ela que eu precisava, um modelo. Então, nessa noite, a primeira coisa que nós temos que aprender é saber pedir, amém? Glória a Deus. Um pouquinho aqui mais para trás, ainda falando, lembrando que a gente está falando de família ainda, tá? Amém, irmãos? Estamos falando de família. Depois a gente vai falar um pouquinho de igreja e unidade. Aleluia. Vai dar tempo, em nome de Jesus. Aqui, voltando no capítulo 6 de Mateus, a partir do 25, diz assim a palavra do Senhor: portanto eu lhes digo, vou esperar os irmãos, 6, a partir do 25, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto o que quer comer e beber, nem com o seu próprio corpo, quanto o que há de vestir, nem a vida mais importante, não é a vida mais importante que a comida, que o corpo, mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Eu termino perguntando isso para mim e para você. Não temos nós muito mais valor do que um pássaro? O pássaro, ele... Aleluia. Esses dias o Senhor me deu essa... Foi muito forte o que o Senhor fez comigo. Os irmãos, eu trabalho sou corretor de imóveis. E nas horas vagas eu faço corrida de aplicativo também, porque a coisa não está fácil. E eu acordei esses dias bem cedo, ainda era noite, era 4:30 da manhã. Eu liguei meu carro, liguei o aplicativo e saí trabalhar. Daqui a pouco eu comecei a escutar os pássaros. E aí eu lembrei dessa passagem e eu falei: poxa, Deus, que interessante. Eles são os primeiros a acordar. Os primeiros a acordar. E o Senhor, ele gerou no meu coração, foi muito forte aquele dia. Eu digo: filho, eles acordam e adoram. E naquele momento eu fiquei até triste comigo mesmo, porque eu não tinha feito uma oração direito. Eu falei: Senhor, nós temos que aprender com os pássaros. Porque o canto, a palavra do Senhor lá no Salmo 150 diz que tudo que tem fôlego, o versículo 6 diz: louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Por isso que eles acordam já felizes, vão adorar o Senhor. Aleluia. Essa mensagem de uma analogia entre nós e o pássaro nada mais é que dizer assim para mim e para você: não se preocupe, porque eu estou cuidando. Eu estou cuidando. Aleluia. Se no pássaro, aleluia, eu acho que você não pegou, aleluia. Quando você pegar, eu acredito que você vai dar um glória a Deus que vai. Aleluia. Veja bem, um pássaro, ele precisa trabalhar sim ou não? Não. Ele precisa semear sim ou não? Não. O que ele precisa fazer para chamar a atenção de Deus, aleluia, e ter tudo que ele precisa quando ele acorda? Vamos ver se alguém pega. Aleluia. Então nessa noite você já recebe aqui a primeira profecia vinda da parte do Senhor. Se você e eu entendermos que o segredo está em adorar, amassou de canta la managachai, eu sei, eu creio que você não vai ter dificuldade de se alimentar, de se vestir. Aleluia. Dificuldade financeira não vai bater na sua porta.
Porque você é muito mais importante que um pássaro, aleluia. Você é projeto de Deus. Você é projeto original de Deus. Você não nasceu para o inferno, você nasceu para o céu, aleluia. 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 Então é a preocupação. Oh, glória. É a preocupação, irmãos, que muitas vezes não tira do foco. Isso é uma palavra que eu tenho vivido. A preocupação nos tira do foco. Aqui ele usa na minha versão a palavra não se preocupe. Talvez na sua Bíblia não esteja ansioso. Preocupação, ansiedade. É o boleto que está vencendo. É a parcela do carro. É a conta de água, de luz. E a gente fica naquela correria e não lembra de ser um passarinho, aleluia. A gente não lembra da simplicidade de ser um passarinho, de adorar, de tirar um tempo para Deus. Então essa é a segunda coisa. Vamos recapitular. Diga comigo assim: casa na rocha. Casa na rocha. Pode ser um pouquinho melhor. Casa na rocha. Casa na rocha. Diga comigo assim: família. Família. Diga comigo assim: saber pedir. Saber pedir. E diga assim: deixar a preocupação de lado. Deixar a preocupação de lado. Essa é a primeira menção que o Senhor Deus quer fazer nessa noite. Para você ter sua casa alicerçada na rocha. Para você ter sua família alicerçada na rocha. Filho, deixa a preocupação um pouquinho de lado e adore um pouco mais. Deixa o medo, a incerteza um pouquinho de lado e adore um pouco mais. Aleluia. Mas irmãos, vamos pensar comigo aqui. Existem pessoas também abastadas, ricas, certo? Sim ou não? Sim. E eu profetizo essa unção de riqueza, de prosperidade na sua vida em nome de Jesus. Aleluia. A verdadeira prosperidade, que não é essa que é pregada aí fora. Não é essa não, que a gente está acostumado a ouvir na internet ou em alguns lugares. A prosperidade original, que é não ter falta de nada. Essa é a verdadeira prosperidade do Senhor. Talvez sua conta está vazia. Aliás, eu estava até triste na hora da oferta, porque eu não tinha me preparado. Eu tenho só um certo dinheiro no cartão. Eu falei: Deus, eu não me preparei. Eu lembrei de tanta coisa, lembrei de tudo bonitinho. Tem os materiais ali depois, o CD, a Bíblia, o esboço. Mas eu não lembrei do dinheiro. Mas aí o Senhor me deu uma estratégia. Eu vou fazer ela depois. Aleluia. Adore o Senhor com o seu dízimo e as suas ofertas. Amém? Amém. Seja fiel ao Senhor nessa área. Eu sei que eu estou pregando essa noite para cristãos, para evangélicos, para crentes. Isso é muito bom. Eu sei que a maioria aqui, talvez 100%, 99%, conhece a Jesus. Mas às vezes a preocupação, a ansiedade, a falta acaba nos gerando a oportunidade, ou podemos dizer assim, a infelicidade de não dizimar corretamente, não fazer oferta alçada. Mas eu creio que se você se posicionar nessa noite, as portas e as janelas do céu se abrirão nessa área também. Amém? Irmãos, vida financeira é bênção, dinheiro é bênção. Tem gente que não gosta de falar de dinheiro, mas dinheiro é bênção. Você tem que usar o dinheiro, não ele usar você, amém? Esse é o segredo. Aleluia. Mas aqui eu falei para vocês que também tem aquela classe da sociedade que não sente falta financeira. E nós vamos falar um pouquinho dela aqui no mesmo capítulo. Um pouquinho adiante, um pouquinho para cima, voltando na verdade. O versículo 19. Aleluia. Diz assim, 6:19 de Mateus diz assim: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam.
Mas acumulem para vocês tesouro dos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Pois onde estiver o teu coração, diga, meu coração, ali também estará o seu tesouro. Diga, tesouro. Talvez na sua Bíblia esteja invertido, mas onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O que o Senhor quer dizer nessa noite é muito simples nesse trecho. Porque o inimigo, irmãos, ele tem uma astúcia de fazer a gente sair da presença de Deus, mesmo tendo pouco ou tendo muito. E isso é muito perigoso, isso é muito importante. É um alerta para mim e para você nessa noite. Na falta a gente deixa de agradar a Deus, por se preocupar demais, por não adorar como deveria. Às vezes a gente ora bastante, ora, na prova a gente mais ora. Mas é uma oração muitas vezes, como nós vimos um pouquinho anteriormente aqui, sem saber pedir. Talvez você está falando assim para Deus: Deus, me dá o dinheiro para pagar a conta que está atrasada. E não é essa a oração que Deus quer. A oração que Deus quer de mim e de você nessa noite seria: Pai, abençoa a minha vida, guarda o meu casamento, protege a minha finança. Ou seja, não olhar apenas para o problema, mas para a situação. Porque se você orar apenas para a conta de luz, Deus vai preparar aquilo que você pediu, mas não é só aquilo que você precisa. Então, mesmo estando orando muito, a gente às vezes erra. Então, saber pedir é importante. É muito importante. Você, na falta, saber pedir é mais importante ainda, porque você vai usar estratégia de oração. Você vai falar: Deus, me dá uma estratégia, me dá uma maneira. Pai, eu quero ser empreendedor. Pai, eu quero fazer alguma coisa. Você não vai focar só: Deus, me dá, Pai, uma condição de pôr alimento no meu celeiro. Pai, me dá uma... Não, você vai orar além. Você não vai olhar para o problema, mas você vai olhar para a situação. Aleluia. E se porventura no muito Deus nos colocar, vai ter outro problema também. O inimigo vai querer também tomar a nossa bênção. Por que eu falo inimigo? Eu não gosto tanto de pregar, falar inimigo muito nas minhas pregações, porque eu acredito que a Bíblia explica muito bem explicar as coisas. E eu entendi que ele só age na nossa essência pecaminosa, que é, ele não se materializa. Ele só precisa de duas coisas para agir. Aleluia. Um corpo e uma voz. Então, se o seu corpo e a sua voz agirem erroneamente, ele vai agir. Vamos dizer assim: se você disser palavras ruins, eu estava dando esse exemplo para minha esposa esses dias, um exemplo bem simples. Falei: amor, estava explicando isso para ela, conversando sobre isso. Eu disse assim: amor, se a gente dá legalidade com os nossos lábios apenas numa discussão com a mãe da gente, sua miserável, falar uma palavra assim que não é de coração, aí você às vezes esquece de pedir perdão para Deus daquilo, mas a palavra foi lançada. Aí mesmo você fala assim: mas não foi de coração. Mas aonde está na Bíblia que o inimigo só usa a palavra com a intenção do coração? Aonde está na Bíblia que ele conhece o nosso coração? Conhece só Deus, sabe? Então, se você falou, mesmo até brincando, às vezes a gente brinca, seu cabeção, e por aí vai. Uma coisa brincadeira, um apelido. Esses dias a pastora pregou isso, sobre apelido. Porque o inimigo ele usa, é a palavra, está saindo ali. Então vamos tomar cuidado. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, no muito ele também consegue tirar a nossa bênção, usando essa tendência, usando o nosso falar. É a semeadura nua e crua. Você planta, você colhe. E muitas vezes a pessoa, quando ela se
ensoberbece, ela fica soberba, ela tem demais, ela tem dinheiro demais, ela acha que ela é autossuficiente, começa a juntar tesouros na terra, muitas vezes não investe esse tesouro em vidas, na maioria das vezes não investe esse tesouro em almas, e vai perder a sua salvação. Então basicamente isso é a segunda coisa, dentro do tema família, que Deus quer falar. Aliás, a terceira, a primeira é pedir, aleluia. A segunda é saber pedir na prova, saber orar na prova, deixar a ansiedade, como eu tinha dito. E a terceira é uma palavra de cuidado, é uma palavra de cuidado, aleluia. Cuidado com o muito, cuidado com a fartura, cuidado com a abundância, porque o maior tesouro está no céu, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, até agora eu falei de família, amém? Amém? Esse trecho aqui parece muito com a minha e sua vida. Preocupado com o que comer, com o que vestir, com o que beber. Por que preocupado? Porque às vezes não tem, ou não vai entrar no que a gente espera, ou está desempregado. Aleluia. Então, meus irmãos, nessa noite, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Sim, Senhor. Aleluia. Para que a minha e a sua família fique curada, eu quero convidar você a colocar Jesus no centro da tua casa, no centro das tuas finanças, porque eu creio que Deus está tocando no meu coração, que Ele está liberando uma unção de cura aqui. Eu sei que Deus está gerando aqui, que famílias às vezes têm discutido, brigado, se desrespeitado, por causa de conta, por causa de dinheiro, e perdido a bênção. Aleluia. O Senhor coloca na minha mente, eu creio que é o Senhor, que existem famílias aqui, pessoas que já tiveram muito, aliás, já tiveram sobrando, porque muito é muito pessoal de cada um, mas já tiveram sobrando, e hoje não tem mais tanto sobrando assim, porque deixou que o seu coração se enchesse do tesouro da terra e esqueceu do tesouro do céu. Aleluia, Deus. Então, antes que eu fale de unidade, que é a terceira coisa, antes que eu fale de igreja, que é a segunda coisa, para a gente encerrar a família, eu creio que Deus liberou uma cura aqui. Aleluia. Se você precisa nessa noite, levanta a sua mão e recebe. Se você precisa de uma cura nessa área, aleluia. Aleluia. Nós recebemos Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quero falar sobre igreja, irmão. Temos que falar sobre igreja. Estamos inaugurando uma igreja hoje, né? Uma igreja, essa igreja é uma bênção. Eu creio que aqui, neste lugar, será um celeiro de salvação para esses bairros. Aleluia. Mas sem me delongar muito, quero convidar você para o mesmo livro de Mateus. Interessante que Deus deu tudo aqui no mesmo. O capítulo é o número 7, o verso 15. É o primeiro recado para a igreja. Amém, igreja? Todo mundo está comigo? Todo mundo está entendendo? Todo mundo está na bênção? Glória a Deus. Aleluia. Nós falamos que o tema da mensagem é Casa na Rocha. Nós falamos que o projeto de Deus, primeiramente, é a família, para que a casa esteja na rocha, firme no Senhor. Precisamos alicerçar a família, a igreja, e termos unidade. Amém? Nós já dissemos aqui alguns elementos sobre família. Falamos sobre saber pedir, falamos sobre ter pouco, falamos sobre ter sobrando. Neste momento agora nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja. Amém?
Versículo 15 do capítulo 7 diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Diga, devoradores. Misericórdia de Jesus. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Diga, frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Os figos de ervas daninhas? Semelhantemente toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Aleluia. Aqui o Senhor Deus está sendo bem nítido, e a minha versão ela é muito boa, dessa versão aqui, NVI, porque ela dá uma direcionada, ela dá uma facilitada para nós entendermos. Irmãos, está cheio de igreja por aí, certo? Sim ou não? Sim. Ontem eu ouvi de um pastor que a nossa cidade ela, talvez seja 80% evangélica. É um dado que não é assim, diríamos, consultado, né, pesquisado, mas é verdade. Eu vejo muita igreja evangélica. Isso é bênção de Deus. Mas eu já sofri, irmãos, e eu creio que alguns aqui também, na mão de pilantras, na mão de pessoas que vêm com a intenção errada para cá, na mão de pessoas que vêm visando o financeiro aqui, na mão de pessoas que muitas vezes o seu coração está no mundo, não está em Deus. Aliás, na maioria das vezes, se não estiver no mundo, se estiver em Deus, não falar isso. Mas irmãos, esses lobos, como a palavra chama, eles têm roupa de crente, eles andam com Bíblia de crente, eles falam como crente, eles dão a paz do Senhor como crente. Mas como então que a gente conhece? Aqui a gente lê duas coisas que eu tinha até grifado. O fruto. Oh Senhor. Aleluia. Quando alguém chegar na tua casa, ou dizer assim, assim diz o Senhor me mandou aqui, procura saber quem é aquela pessoa, procura saber os frutos dela, procura saber se ele compra e paga, procura saber, aleluia, aleluia, se ele é homem ou mulher, fiel a seu esposo e esposa, procura saber se ele ama o próximo, não vai recebendo qualquer coisa de qualquer um não. Principalmente se você não conhecer, amém? Aleluia. Mas fiquem tranquilos que essa igreja tem um cabeça que é Cristo. Aleluia. E no braço direito tem um pastor Francisco, aleluia. E nesse bairro aqui também com o braço tem um pastor Moisés, aleluia. Que não vai deixar isso acontecer. Então por isso que eu falei na sua casa, não falei aqui na igreja. Se alguém na sua casa chegar dessa forma, fique atento. Procura saber primeiro quem é essa pessoa. Não diga eu recebo, porque ele pode profetizar coisas que não vai acontecer, matar seu chamado, matar seu sonho. Eu tenho um primo que ele ficou 16 anos na política, porque houve uma profecia que ele ia ser vereador. E ele insistiu. Homem de Deus, homem crente, casado, filhas levitas, 2 meninas dele. Ficou 16 anos ali. A missionária que profetizou é cunhada dele. Ele insistiu. De repente a mulher que profetizou entrou numa depressão profunda. A missionária que viajava para lá e para cá estava pedindo oração para esse irmão. Estava com a vida completamente destruída e não sabia o porquê. Por que depressão? Eu prego a tua palavra, eu falo e não sei o que, ele está PBB, mas estava morrendo. E ele começou a juntar 2 mais 2 é 4, espera lá. A mulher que profetizou a política, eu estava me preparando agora para a 4ª tentativa, já estava próxima da 4ª tentativa, ela está decidindo, será que é isso aí mesmo? E começou a orar, começou a falar com Deus. Aquelas pessoas, aqueles políticos começaram a bater na porta dele, e aí irmão? Eu falo isso com uma graça, talvez todo mundo conhece aqui essa pessoa. Pastor Francisco Chaguinha, está uma bênção ali, meu primo ali, Chaguinha Medeiros, estive na igreja dele esses dias, não, a gente esteve lá. Faz uns 3 semanas mais. E ele começou a entender. Começaram a bater na porta dele. E aí, vamos se afiliar aqui com o pai. Não, deixa eu estou orando. Como assim, rapaz? Você já teve tantos votos, faltou pouco. Não, estou orando. Ralamassoreás. Precisou um homem de Deus chamado Pastor Castor, que você também conhece, que vai estar aqui amanhã. Já vou fazer propaganda. Aliás, sábado, né?
profetizar agora de verdade, não é profetada não. Falou, irmão, e foi com autoridade, larga a mão dessa nojeira de política e vai para o teu chamado, vai pastorear, vai cuidar de vidas, vai pregar o evangelho. A igreja dele está uma bênção, uma igreja um pouquinho talvez maior que essa, cheia de gente, dando glória a Deus e recebendo do Senhor. Foram 16 anos, irmãos, perdidos. Olha o prejuízo que uma profecia, uma profetada causou na vida de um crente. Aleluia, que perigoso isso, que triste isso. Meu Deus, vamos tomar cuidado. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Você pode subir um pouquinho, voltando, para o versículo 13. Também ainda falando com a igreja. Entram, aliás, é 13 mesmo. Desculpa, 13. Diz assim o Senhor. E aqui é o próprio Jesus, tá, gente? Não é alguém escrevendo, não. Aqui todas essas falas de Mateus é o próprio Jesus. É aquela parte que fica em vermelhinho na sua Bíblia, tá? Você que tem essa versão que fica vermelhinho, é o próprio Senhor falando. Aleluia. Entram pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero fazer parte dessa minoria aqui. Tem alguém disposto essa noite? Aleluia. Fazer parte dessa minoria? Então, se você está disposto mesmo, aleluia. Irmãos, eu acho que vocês não entenderam. A minoria é a que vai para o céu. Estou falando aqui. Olha, vou repetir para os irmãos, para que todo mundo erga a mão. Deus está nos orientando assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. É larga a porta, é amplo o caminho, e são muitos os que entram por ela. São muitos. Qual que é o contrário de muito? Pouco. Qual que é o contrário de maioria? Minoria. Aleluia. Continuando 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos, aleluia, os que entram. Aleluia. Vou perguntar mais uma vez: quem quer fazer parte dessa minoria, levanta a mão. Aleluia. Então continue com a sua mão levantada e recebe nessa noite. Se é de coração que a sua mão está levantada, aleluia, eu quero liberar na sua vida. Deus, tem um povo sincero aqui, Pai. Aleluia. Eu libero na sua vida, aleluia, a unção de evangelismo. Eu libero na sua vida a unção de mestre para ensinar. Eu libero na sua vida, pelo nome de Jesus, a unção da verdadeira prosperidade, que você nunca vai ter falta de nada e ainda vai ter sobrando para ajudar quem precisa. Porque se o seu coração está sincero nessa noite, não sou eu que conheço, é o Pai. Ele está te entregando na tua mão uma chave. Não é chave de carro, não é chave de casa. É aquele mesma chave que foi entregue nas mãos de Pedro para abrir e fechar tudo que é ligado aqui e lá. Então sinta nessa noite, fecha sua mão agora e receba essa chave nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, para finalizar essa parte aqui de igreja, você volta uma página no capítulo 6 agora, bem rapidinho, bem ligeirinho. Eu já vou começar a ler 6, a partir do capítulo 6, a partir do 1, diz assim: tenham cuidado e não pratiquem suas obras de justiça diante aos outros para serem vistos por eles.
Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai. Diga, nenhuma recompensa. Glória a Deus. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas. Diga, hipócritas. Não nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhe garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Amém, até aqui. Irmãos, é nítido, né? Não precisaria nem explicar. Aleluia. Faz aquele ditado, aquele jargão popular, fazer o bem sem ver a quem. Faz o seu cantinho. Não precisa ficar anunciando. Não sou eu que estou falando, não, irmãos, é a palavra. Não precisa anunciar. Porque quando você anuncia para alguém, ou quando você fica, vamos dizer assim, eu já fiz isso. No começo da minha conversão, eu achava que as pessoas precisavam ver eu cantando, eu fazendo alguma coisa, alguma obra, como eu chamo aqui, obra de justiça, né? Obra. Mas não, irmãos, é no secreto. Está jejuando? É no secreto. Está numa campanha para Deus entregar aquilo que só você e Ele sabem que você precisa? É no secreto. Porque tem duas possibilidades aqui. O outro, muitas vezes, vai ter inveja e vai querer parar o seu sonho, o seu projeto. Você vai descobrir a raiz do seu sonho. Alguém enxerga uma raiz de uma árvore aí, ó? Sim ou não? Não. Se a gente começar a cavucar ali, quebrar, a gente vai enxergar assim ou não? Faça assim com os teus sonhos, deixa ali escondidinho. Porque a raiz, aleluia. Aleluia. A raiz, ela vai lá no mais profundo do lençol freático para se saciar com a água. O tronco é forte, os galhos são compridos e as folhas são lindas. Mas o que garante a sustentabilidade daquela árvore é a raiz. Eu quero profetizar nessa noite que aqui tem pessoas que elas preferem ser raiz, que elas preferem ficar escondidas, aleluia. Eu sei que eu e você, aleluia, muitas vezes queremos ser folha, queremos ser galho, mas recebe nessa noite porque é de Deus. Ser raiz, você tem mais contato com a água. Essa água viva não é essa que está aqui que eu estou bebendo, não. É o próprio Espírito de Deus te abastecendo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos correr. Glória a Deus. Vai dar tempo. Glória a Deus. Irmãos, eu já estou encaminhando para o final. Depois de falar sobre família e suas características principais que o Senhor nos colocou aqui, falar sobre a igreja e os cuidados que o Senhor nos deu aqui, com os falsos profetas, conosco mesmo, quando a gente for fazer alguma coisa, alguma obra. Aleluia. Eu quero trazer a igreja agora para o final da mensagem, junto comigo, que é a unidade. Aleluia. Unidade, unidade. Unidade. Quantos dedos tem essa mão aqui? Sim. Certo. Mas ela é uma mão. Certo? É uma unidade. Uma mão. Aleluia. Você pode ter certeza que cada dedo desse aqui é importante. Eu não sei se tem alguém aqui que sofreu alguma amputação, mas se você conversar com alguém que seja um pedacinho do dedinho, ele fala o quanto é difícil o cérebro acostumar que não tem mais aquilo ali. É muito importante. Então, para ser unidade, nós temos que nos colocar com serviço. Porque se uma mão, ela é uma unidade perfeita do nosso corpo, cada membro tem que estar muito bem cuidado. Pelo menos no lugar. Às vezes não está tão cuidado. Nós homens, às vezes, não cuidamos tanto da unha. Não é verdade?
Olha aí Deus falando. Quem sabe os homens aqui, inclusive eu, precisa dar mais um talentinho, né? Para a esposa não ficar cobrando. Aleluia. Glória a Deus. Mas é isso, irmãos. Essa parte de unidade é importante, é para fechar a mensagem. E aqui no capítulo de número 6 ainda, no 14, bem pertinho ali. Versículo 14. Já aprendeu o segredo para a eternidade, aleluia. Isso é bem rápido. A partir do 14 do 6 diz assim: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Diga comigo, perdão é a chave para a unidade. Glória a Deus. Voltando aqui no capítulo anterior, que seria o 5, no verso 23 diz assim, também falando sobre perdão. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, primeiro, diante do altar, e vá primeiro reconciliar com o seu irmão. Depois volte e apresente a tua oferta. Aleluia. Glória a Deus. É perdão, reconciliamento, perdão. Porque às vezes uma coisinha desse tamanho, que a gente tem diferença um com o outro, tira a nossa bênção. E no mesmo capítulo, aqui no verso de número 39, diz assim: se alguém oferir na face direita, isso aqui é muito forte, Senhor Jesus, isso aqui é, meu Deus, eu não conheço um homem que fez isso, a não ser ele quando estava naquela cruz. Ofereça-lhe também a outra face. E se alguém quiser processá-lo e tirar a túnica, deixe que leve também a capa. É muito forte. É mais ou menos assim. Se alguém chegar aqui e agredir o pastor, seja com palavras ou fisicamente, agredir a mim, qualquer um de nós que está aqui, a gente vai simplesmente virar e deixar a pessoa bater. É a orientação que o Senhor nos dá. Lógico que é uma coisa muito difícil, mas trazendo para o lado espiritual, palavras machucam às vezes mais que bofetões, né? E principalmente machucar o Espírito de Deus. Cuidado. O Espírito de Deus é a única coisa chamada de blasfêmia. É o pecado contra o Espírito Santo. Você descredibilizar o poder dele, a autoridade e a unção dele sobre a sua vida. Aleluia. Se alguém, por exemplo, chegar e pedir, aqui fala túnica, né? Que era a veste de baixo, depois a capa. Por exemplo, se alguém chegar e pedir, tomar de mim e roubar a minha camisa, eu ainda para me tirar e dar a capa. Ou seja, o amor de Cristo na minha e na sua vida. Um amor que não se preocupa com coisas, com camisa, com capa, trazendo aqui para o original, com túnica, com capa. Um amor que vai muito além disso, que vai de dentro para fora. É nesse sentido que eu quero trazer o término dessa mensagem. Para que haja unidade, precisa de liberação de perdão. Quando haver liberação de perdão nessa igreja, totalmente, em todas as áreas, claro que está começando agora, eu sei, mas quando houver alguma coisa, tenho certeza que vocês vão lembrar dessa inauguração aqui. Unidade, unidade. Quando alguém talvez se irá contra você, te chatear, o que seria dar outra face? Chegar até esse irmão, abraçar ele. Olha, irmão, estou aqui. Somos irmãos em Cristo. Nós somos bênção. Me desculpa, me perdoa. Mesmo a Bíblia ensina ao contrário, meu pastor.
Se a gente tiver com a razão, a gente tem que ir lá pedir perdão. É quebrar o gelo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. E para nós fecharmos essa mensagem de hoje, com o último texto bíblico aqui, nós entendemos que a casa precisa estar na rocha, e a casa é a junção da família com a igreja, é a casa. Nós entendemos que uma família nós temos que aprender a pedir, nós temos que mesmo ser fiel no pouco e cuidadoso no muito. Nós aprendemos como igreja que nós temos que tomar cuidado com as pessoas más, os falsos profetas, os enganadores, pessoas que visam o lucro financeiro e etc. Nós aprendemos também que... Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós aprendemos também aqui que nós devemos fazer as coisas para o Senhor, sem ficar se vangloriando, sem ficar se aparecendo no íntimo. Isso é muito difícil, irmão. Eu falo por experiência própria. Eu que cantava no mundo, eu que cantei, gravei 2 CDs. A função que o inimigo tinha colocado na minha mente era aparecer, era estar assim em cima de um palco, era estar com uma sanfona, com um violão, alegrando o que eu achava que eu fazia as pessoas, enquanto o diabo estava ali matando aqueles jovens com droga e bebida. Para mim, que estava em evidência naquele momento, aqueles anos, eu achava que a gente tinha que aparecer também quando eu cheguei, mas não, no meio cristão, no nosso meio, o menor será o maior. Eu ouvi essa palavra daquele pastorzão, pastorzão ali na frente, ele falou antes de eu chegar. Então, irmãos, essa é a mensagem. Continuando, depois nós falamos um pouquinho sobre a unidade da igreja. Nós falamos que a gente precisa ser, aleluia, me perdoa se eu estou sendo repetitivo, mas acredite que é o Espírito Santo que está falando nessa noite. Acredite nisso. Eu sei que às vezes a nossa carne quer ir embora, quer descansar, mas lembre-se que está inaugurando hoje isso aqui. Se eu e você não pudermos fazer um sacrifício nessa noite, meia horinha a mais do que a gente programou, pode ter certeza que a sua bênção está em cima disso aí. Porque se você começar a pensar nas coisas, compromisso ou na fome, talvez você perde a sua bênção. Porque se Deus trouxe uma palavra desse tamanho para mim, que nem estou acostumado a pregar tanto assim, e está liberando para a igreja, porque é com um propósito, eu creio. Aleluia. Aleluia. Aprendemos a perdoar, aprendemos a entender o outro, a pedir perdão. Aprendemos também que uma unidade ela deve ser feita com jejum, oração, preparação. Que está dizendo assim: aleluia. Para você não se preocupar em ser visto pelos homens, mas visto por Deus. Aqui no versículo de número capítulo 6, versículo de número 1. Aleluia, Jesus. Então é isso, irmãos. É no secreto. Aleluia, Jesus. Eu creio. Sim, Deus. Amém, Jesus. É no secreto. É no secreto. Entra no seu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus que te vê no secreto. Aleluia. E para finalizar essa mensagem, como eu tinha dito, a gente vai ler o último texto juntos. Lá em Atos 2, versículo número 42. Que aqui vai estar a somatória de uma família, de uma igreja em unidade e uma casa firmada na rocha. Aleluia. Atos capítulo 2, vai falar da igreja primitiva.
Talvez a sua versão vai estar um pouquinho diferente, mas o significado é o mesmo. O versículo número 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Aleluia, tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bem, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio, ou talvez na sua versão do templo. Partiam o pão em suas casas, células, aleluia. E juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade, aleluia, de coração, louvando a Deus, e tendo a simpatia de todo o povo. E os senhores acrescentavam diariamente os que iam sendo salvos. Aqui não precisa falar nada, né, irmãos? Uma igreja tão completa dessa aqui acaba dizendo: os senhores acrescentavam diariamente os que iam ser salvos. Ou seja, não precisava se preocupar com as almas, o Senhor acrescentava. Não precisava se preocupar, fazer isso, fazer aquilo. Não, o Senhor trazia, porque eles entenderam a essência de unidade. Era no partir do pão, era na oração. Aqui falou nas suas casas. Eu pensei em célula aqui, é a mesma coisa. Então nessa noite, irmãos, eu vou estar finalizando com louvor, mas eu queria dizer nessa noite que a gente tem um modelo para dar certo. A gente tem um modelo para conseguir fazer algo aqui nesse bairro. A gente tem um pastor comprometido com a palavra, a gente tem um pastor comprometido com o reino, cheio do Espírito Santo, para dar cobertura para outro jovem. Aleluia. Levanta sua mão.